Na tranquila cidade de Medjugorje, uma profecia profundamente perturbadora foi revelada a Mirjana, uma devota seguidora que há muito tempo era testemunha das mensagens da Virgem Maria. Esta profecia, diferente de qualquer outra, carrega um profundo senso de urgência e importância para todos os crentes. É uma mensagem não apenas para o momento presente, mas para os tempos que estão por vir, marcados por grandes provações e tribulações. Enquanto Mirjana estava imersa em oração, os céus acima dela de repente se abriram, revelando uma luz brilhante. O silêncio foi quebrado por uma voz poderosa e retumbante que ecoou dos céus, declarando que o destino do mundo estava em jogo e que o tempo estava se esgotando. A voz pediu a todos que prestassem atenção ao aviso, enfatizando que a preparação para os dias que viriam era crucial. Na visão, Mirjana viu um papa profundamente angustiado, cujo sofrimento não era de natureza meramente física, mas parecia derivar de uma força sombria e malévola dentro dele. A voz explicou que esse sofrimento não era uma simples doença, mas uma profunda aflição espiritual, simbolizando o peso dos pecados do mundo que o Papa, como líder da Igreja Católica, estava carregando. Essa dor seria um aviso aos fiéis, e o mundo foi chamado a orar pelo Santo Padre. Seu sofrimento, a voz revelou, era necessário para a salvação de muitas almas. Esse momento na visão marcou o início de um período de purificação, e o mundo foi instruído a se preparar espiritualmente para as provações que viriam. Mas em meio a essa profecia sombria, também havia um raio de esperança. A visão de Mirjana mudou, e um jovem banhado em luz sagrada apareceu. Essa figura não era outro senão Carlo Acutis, um jovem que havia sido canonizado como santo devido à sua devoção inabalável à Eucaristia. A voz divina falou de Carlo Acutis como um farol de esperança na escuridão que se aproximava. Sua vida, embora breve, inspiraria inúmeros outros a aprofundar sua fé e encontrar força na Eucaristia. O exemplo do jovem santo serviria como uma luz guia, especialmente em tempos de turbulência espiritual e mundana, lembrando os fiéis do poder da pureza, devoção e crença inabalável. No entanto, conforme a visão progredia, uma cena mais sombria se desenrolou, um mundo envolto em guerra e devastação. A terra estava marcada por conflitos, com derramamento de sangue se espalhando por nações. A voz divina alertou sobre um grande poder se levantando contra o mundo, anunciando um tempo em que a paz pareceria uma memória distante. No entanto, mesmo diante de tanta escuridão, a profecia deixou claro que a fé seria a força sustentadora. Embora o mundo pudesse desmoronar, a força da crença perduraria, fornecendo aos fiéis a resiliência de que precisavam para sobreviver e permanecer firmes. Essa visão arrepiante de conflito global e iminente teste espiritual serve como um chamado para despertar todos os crentes. Ela nos lembra que devemos nos preparar, não apenas fisicamente, mas espiritualmente, para as tempestades que estão por vir. O sofrimento do Papa, a esperança trazida por Carlo Acutis e o mundo em conflito apontam para um profundo acerto de contas espiritual que está por vir. Mas nesta mensagem, há também uma garantia, por meio da fé, da oração e da força da Eucaristia, seremos capazes de suportar quaisquer provações que possam surgir. Ao refletirmos sobre esta profecia, somos chamados a fortalecer nossas vidas espirituais, a nos apegarmos à nossa fé e a nos preparar para os dias que virão. Vamos nos unir em oração, apoiar uns aos outros e nos inspirar nas vidas de santos como Carlo Acutis, cujo exemplo nos lembra que, mesmo nos momentos mais sombrios, a fé pode iluminar o caminho. À medida que as nações se preparam para a guerra e o espectro ameaçador da invasão se aproxima cada vez mais, um profundo sentimento de medo e incerteza tomou conta do mundo. Neste momento de crise, a visão de Mirjana assume um significado maior, pois oferece um aviso e um farol de esperança. No meio dessa tensão, sua visão mudou dramaticamente para o céu, onde ela testemunhou uma sequência extraordinária de eventos celestiais. Eclipses, estrelas cadentes e luzes estranhas enchiam os céus, fenômenos que desafiavam qualquer explicação lógica. Esses sinais, embora desconcertantes, carregavam uma mensagem profunda. A voz da visão declarou: "Olhe para o céu, pois lá você encontrará os sinais do meu retorno. Meus mensageiros serão eclipses, estrelas cadentes e luzes enigmáticas. Não tenha medo, em vez disso, prepare-se, pois o julgamento está quase aqui."
Esses fenômenos celestiais, que pareciam transcender a explicação natural, foram concebidos como um lembrete divino, um chamado à humanidade para reconhecer a existência de Deus e a importância da fé inabalável diante do que está por vir. A voz continuou, descrevendo um período de purificação. Uma era repleta de doenças, conflitos e desastres naturais que testariam a humanidade até seu ponto de ruptura. Embora essas provações fossem imensas, elas serviriam a um propósito maior, a purificação do mundo, o refinamento das almas por meio do sofrimento e o eventual surgimento de um novo amanhecer, uma era marcada pela paz e renovação espiritual. A mensagem era clara: somente aqueles com corações puros e fé inabalável suportariam as provações que viriam e emergiriam como guias de uma humanidade espiritualmente rejuvenescida. Esse período de intensa dificuldade, embora excruciante, era necessário para o renascimento espiritual da humanidade. Das profundezas do sofrimento surgiria um mundo novo e fiel. A visão de Mirjana então terminou com uma luz brilhante, mais brilhante do que qualquer coisa que ela já tinha visto antes, sinalizando o cumprimento da promessa de Deus. Este é o sinal da minha promessa, disse a voz. A luz retornará após o tempo escuro, e meu domínio será estabelecido na terra. Seja fiel, esteja preparado e nunca desista. Esta promessa final, de uma luz vindoura após a escuridão, não era apenas um sinal de esperança, mas uma garantia de que aqueles que permaneceram fiéis durante as provações seriam fortalecidos e receberiam a resiliência necessária para continuar. Mirjana, impressionada pela magnitude da visão, sentiu uma profunda urgência em compartilhar esta revelação com o mundo. Ela confiou nos padres de Medjugorje e, à medida que a notícia se espalhava, ela provocava reações profundas. Alguns abraçaram a profecia de coração aberto, acreditando em sua origem divina, enquanto outros permaneceram céticos. Independentemente de sua resposta, o peso das palavras de Mirjana deixou uma impressão duradoura em todos que as ouviram. Com o passar do tempo, a ansiedade e a expectativa aumentaram. As pessoas assistiam com a respiração suspensa enquanto os eventos celestiais se desenrolavam e as tensões políticas aumentavam. A saúde do Papa se tornou um ponto focal de preocupação, e os fiéis oravam fervorosamente por sua recuperação, lembrando que seu sofrimento estava ligado à salvação de muitas almas. O ar estava pesado com a expectativa do que estava por vir. As pessoas se aglomeravam nas igrejas, buscando consolo e orientação em sua fé, com o jovem Santo Carlo Acutis emergindo como um símbolo de esperança e força. Sua vida de pureza e devoção à Eucaristia se tornou uma luz guia para aqueles que se preparavam para as provações previstas. Então, o mundo recebeu a notícia alarmante: a saúde do Papa estava gravemente comprometida. À medida que sua condição piorava, a profecia que Mirjana havia compartilhado parecia se desenrolar diante dos olhos do mundo. Ao mesmo tempo, as tensões internacionais atingiram um ponto de ebulição. A ameaça de guerra parecia iminente, e rumores de invasão se espalharam como fogo. Os fiéis, tomados pelo medo, mas fortalecidos por suas orações, se prepararam para um futuro incerto, esperando a força para suportar as provações que viriam. Neste tempo turbulento, a profecia de Mirjana se torna mais do que apenas um aviso, é um chamado à ação. Ela nos exorta a permanecermos vigilantes, a manter nossa fé viva e a confiar na promessa de Deus de que, após a tempestade, uma nova era de paz e renovação espiritual surgirá. Embora a estrada à frente possa ser cheia de dificuldades, aqueles que permanecerem fiéis à sua fé encontrarão esperança na luz que está por vir, levando-nos a um novo período de domínio divino e paz na terra. Profecia de Mirjana, um novo amanhecer após a tempestade da purificação. Enquanto o mundo estava à beira do conflito, os próprios céus pareciam prever as provações que viriam. As nações se preparavam para a guerra, enquanto o Papa enfrentava sua própria batalha contra a doença, e os céus acima refletiam a crescente tensão na terra. A profecia de Mirjana, há muito predita, parecia se desenrolar diante dos olhos dos fiéis enquanto luzes misteriosas dançavam no céu, eclipses obscureciam o sol e estrelas cadentes riscavam a noite. Esses eventos celestiais, além da explicação científica, foram vistos como sinais que validavam a visão de Mirjana, uma confirmação divina de que o mundo estava prestes a entrar em um período de profunda purificação. Os fiéis, cheios de uma mistura de medo e antecipação, voltaram seus olhos para o céu, buscando consolo e respostas diante desses sinais inexplicáveis.
Como previsto, o mundo logo entrou em um tempo de intenso sofrimento, tempestades, inundações, terremotos e doenças generalizadas devastaram o planeta. As guerras cresceram em intensidade, e o sofrimento parecia tocar todos os cantos do globo. Este foi um momento de imensa dificuldade e fé inabalável, um período em que cada alma foi testada, mas também purificada. No entanto, mesmo em meio aos tempos mais sombrios, permaneceu um lampejo de esperança. A promessa da luz divina retornando após a tempestade foi uma fonte de força para aqueles que se apegaram à sua fé. A profecia de Mirjana não apenas alertou sobre o sofrimento, mas também ofereceu a garantia de que, por meio das provações, a humanidade seria purificada e emergiria mais forte, espiritualmente renovada e pronta para uma nova era de paz. Nestes tempos difíceis, a figura de Carlo Acutis, um jovem santo conhecido por sua profunda devoção à Eucaristia, tornou-se um símbolo de esperança e inspiração. Sua história de pureza e fé inabalável tocou o coração de muitos. Enquanto o mundo enfrentava suas provações, o exemplo de Carlo lembrou aos fiéis a importância de permanecerem puros de coração e firmes em sua devoção. Sua memória se tornou uma luz guia, encorajando comunidades a se unirem em fé e apoio durante este tempo de limpeza. As igrejas se tornaram santuários de consolo, onde as pessoas se reuniam para orar por força e coragem. As palavras de Mirjana, compartilhadas por meio de sua visão, ajudaram muitos a encontrar a fortaleza espiritual necessária para suportar a tempestade. O sofrimento coletivo, embora doloroso, também levou a um profundo despertar espiritual. As pessoas começaram a redescobrir sua fé, e muitos experimentaram uma conexão mais profunda e revitalizada com Deus. Então, enquanto os dias mais sombrios pareciam se estender indefinidamente, surgiu um vislumbre de esperança. Lentamente, mas seguramente, o mundo começou a se curar. As doenças devastadoras que assolavam o planeta começaram a se dissipar. As guerras cessaram, e o mundo começou a se reconstruir. A luz divina retornou, como prometido, trazendo consigo uma nova era de paz e rejuvenescimento espiritual. Os sinais celestiais não apenas alertaram a humanidade, mas também a prepararam para o amanhecer de uma nova era mais pura. À medida que o mundo entrava neste novo período de renovação, as lições aprendidas durante a purificação não foram esquecidas. As pessoas agora carregavam um senso restaurado de humildade e gratidão, profundamente conscientes do poder duradouro da fé. As dificuldades enfrentadas pelo mundo não foram em vão, elas serviram para fortalecer as almas da humanidade, tornando-as mais resilientes e espiritualmente sintonizadas. Agora uma anciã, Mirjana olhou para o mundo com contentamento, sabendo que seu papel em compartilhar a profecia havia sido cumprido. Ela ajudou a guiar muitos através da tempestade, levando-os de volta à fé e preparando-os para o novo mundo que agora estava surgindo. Com o mundo finalmente pronto para um futuro melhor, Mirjana pôde descansar, sabendo que a profecia havia se cumprido e que a esperança havia triunfado sobre a escuridão. A memória da profecia de Mirjana perdurará como um testamento da força do espírito humano, do poder da fé e da resiliência da esperança. Ela será passada de geração em geração, lembrando a todos que a ouvem que, mesmo nos momentos mais sombrios, sempre há o potencial para renovação espiritual e redenção. E a história de Carlo Acutis, um farol de pureza e comprometimento, continuará a inspirar inúmeras almas, incitando-as a permanecerem firmes em sua devoção. À medida que o mundo avança, ele enfrentará novos desafios, mas o fará com uma consciência e força recém-descobertas, fundamentadas nas lições aprendidas durante a purificação. A mensagem da profecia de Mirjana, com sua promessa de luz após a tempestade, continuará a brilhar intensamente, guiando a humanidade através das provações que virão. É uma história de cautela, dor, mas acima de tudo, de esperança e salvação. Obrigado por viajar conosco por esta história profunda. Convidamos você a refletir sobre essas lições e compartilhar seus pensamentos nos comentários abaixo. Se você ainda não o fez, certifique-se de se inscrever e apertar o ícone do sino para se manter atualizado sobre os vídeos futuros. Que a luz da esperança e da fé nos guie a todos através das provações que virão.